Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Felipe, biólogo, professor, e quero dizer que é um prazer ter você na minha aula. Sente-se confortavelmente e venha aprender comigo. Os vírus são um grande problema para a humanidade, principalmente nesse momento por conta da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19. Mas além disso, nós também conhecemos um outro tipo de vírus, os vírus virtuais, aqueles de computador, tais como o cavalo de Troia e outros malwares que podem infectar a nossa máquina e acabar com todos os nossos arquivos. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula breve e completa sobre a biologia dos vírus, e fique até o final, que eu vou te explicar qual a semelhança entre um vírus que infecta os seres vivos e o que infecta computadores. Vamos lá? Nosso primeiro questionamento levantado nessa aula seria o que são os vírus? A palavra vírus vem do latim, que significa veneno e toxina, e isso tem muito a ver com a sua descoberta. As primeiras evidências da existência do que hoje chamamos de vírus aconteceram em meados do século XIX, e o primeiro nome que devemos nos lembrar é do Louis Pasteur. Ele explicava que todas as doenças eram causadas e propagadas por algum tipo de vida microscópica que se multiplicava no organismo doente, e assim transmitidas para outro ser vivo propagando-se. Mas quando ele trabalhou com a raiva, essa que dá em cachorro mesmo, ele identificou que mesmo que a doença fosse contagiosa e transmitida pela mordida de um animal, o micro-organismo não podia ser observado. Pasteur então concluiu que o agente infeccioso da raiva era tão pequeno, mas tão pequeno, que nem mesmo o microscópio óptico poderia observá-lo. Posteriormente, alguns estudos que começaram em 1886 com plantas de tabaco, os pesquisadores, ao estudarem uma doença chamada mosaico do tabaco, puderam definir que essa doença não era nem bacteriana e nem causada por uma toxina secretada por bactérias, e sim que era um tipo de organismo que a humanidade ainda não conhecia, que era como um veneno ou uma toxina, ou seja, vírus. Até então, muito pouco se sabia sobre os vírus e as doenças que eles causavam. Inclusive, só se conheciam os vírus que causavam moléstias em plantas e outros animais. Em 1901, Walter Reed, um médico e cirurgião estadunidense, descobriu que o mosquito apenas transmitia febre amarela, mas não causava. O mosquito é o vetor para a febre amarela, mas o agente etiológico é um vírus, ou o flavivírus. Inclusive, enquanto você olha para essa tela, essas estruturas aqui no fundo são os flavivírus da febre amarela, essas bolinhas no canto mesmo. Só em 1930 que se pôde estudar melhor os vírus, com o aparecimento de um microscópio mais potente, o microscópio eletrônico de varredura. Esse microscópio permitiu que os pesquisadores identificassem a composição química e a estrutura dos vírus, e também conhecessem o seu tamanho, que poderia variar entre 17 e 300 nanômetros, mais ou menos 100 vezes menor que uma bactéria. Esses estudos criou a maior polêmica científica da época. O vírus é ou não é um ser vivo? Agora eu vou te apresentar algumas características que justificam essa ambivalência biológica. Os vírus possuem características que são típicas de seres vivos, mas também possuem características que excluem eles dos grupos dos seres vivos. Isso ainda causa uma divergência enorme na comunidade científica, e por isso que eles não estão inclusos em nenhum dos 5 reinos, ou seja, ele não é nem do reino Monera, protista, fungi, animal ou vegetal. Ele não faz parte de nenhum dos 5 reinos. Por isso, quando você pega um livro de biologia ou uma apostila, o capítulo de vírus normalmente está separado do capítulo que fala de bactérias, por exemplo. Os vírus eles são acelulares, o que significa que sua estrutura não pode ser chamada de célula, por conta da sua simplicidade. Além disso, eles não realizam funções metabólicas em razão da falta de organelas. Eles não dispõem de nenhuma função vital se não estiverem no interior de uma outra célula viva, o que os torna endoparasitas obrigatórios, totalmente dependente de uma célula hospedeira.
E como os hospedeiros normalmente possuem barreiras que impedem a entrada dos vírus, a seleção natural atuou de modo que eles possuíssem seu material genético altamente mutável, possibilitando que escapem dos sistemas de defesa celular. Existem vírus cujo material genético é DNA, outros RNA. Os que possuem DNA são chamados genericamente de desoxivírus, enquanto os que têm RNA de ribovírus. Outra característica muito importante dos vírus é a sua morfologia, altamente diversificada, como podemos observar aqui. Podemos observar desde formas mais simples, como o vírus da raiva, até os mais complexos, como um bacteriófago. Talvez o formato mais famoso seja esse aqui, igual ao do influenza, que é o vírus da gripe, né? E também bem parecido com o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Independente da sua forma, os vírus são estruturas muito simples. Eles são compostos basicamente por um invólucro proteico denominado capsídio e por um cerne ou miolo, onde fica o material genético, representado pelo ácido nucleico. O capsídio é um envoltório proteico que contém um material genético e possui uma simetria característica para cada tipo de vírus. Ele é formado por várias unidades que são denominadas de capsômeros, que também têm a capacidade de se combinar quimicamente com substâncias presentes na superfície das células. Isso permite que o vírus ataque e reconheça o tipo de célula adequado para penetrar e parasitar. Alguns vírus também possuem mais externamente, envolvendo o capsídio, um envoltório ou envelope de natureza glicoproteica ou lipídica. O envelope é uma estrutura que recobre o capsídio, mas está presente apenas em alguns vírus. O envelope viral é constituído por uma bicamada lipídica com proteínas e carboidratos. Os vírus que possuem adquiriram por brotamento, sendo essa estrutura parte da membrana citoplasmática de uma célula outrora infectada. E, por fim, as espículas, que são um complexo de glicoproteínas expostas na superfície do vírus, e eles utilizam essas espículas para ancorarem na célula hospedeira, agindo como receptores de reconhecimento das proteínas de membrana das células que vão ser infectadas. Aqui eu tenho um tipo de vírus um pouco mais complexo, chamado de bacteriófago. A parte da cabeça dele é bem semelhante a um vírus comum, mas essa parte de baixo é uma estrutura especializada para entrar em bactérias. Então aí nós temos a bainha contrátil, as fibras proteicas, que são responsáveis pelo reconhecimento de membrana das bactérias, e isso tudo forma a cauda. A cabeça é composta pelo capsídio e pelo material genético. Normalmente esses vírus não têm envelope. Assim como os seres vivos, os vírus também possuem um ciclo de vida, que basicamente só acontece quando estão dentro de uma célula viva, ou seja, dentro de um hospedeiro. Ao longo da evolução, os vírus adquiriram mecanismos para enganar o funcionamento das células e se reproduzirem às custas dela. O vírus utiliza todo o maquinário metabólico da célula parasitada, assim como as suas matérias-primas para fabricar várias cópias idênticas de si próprio. Essa reprodução envolve as seguintes etapas: duplicação do material genético e síntese de proteínas do capsídio, e também as montagens de novas partículas virais no interior da célula hospedeira. Os dois possíveis ciclos que o vírus pode seguir são o lítico e o lisogênico, que já vou explicar como são. O ciclo lítico começa com o vírus infectando uma célula, como na imagem aqui do lado esquerdo. Vemos um bacteriófago invadindo uma bactéria do tipo E. coli. Ele implanta o seu material genético junto ao DNA da bactéria, o que sinaliza para toda a maquinaria celular passe a sintetizar as proteínas virais para formar novos vírus. Quando a célula está cheia, ela se rompe, liberando um monte de vírus que vão infectar outras células e assim propagar o vírus. Já no ciclo lisogênico, do lado direito da imagem, é um estágio mais brando, pois o material genético do vírus se funde ao DNA da célula e fica quietinho lá adormecido. Quando a célula se divide, ela vai replicar o material do vírus também, e assim o genoma viral se instala nas células.
Em determinado momento, quando há uma sinalização química, esses genes virais começam a operar a maquinaria celular da síntese proteica, para formar novos vírus, entrando assim no ciclo lítico. Mas e os vírus de computador? Como funcionam? Assim como os biológicos, os vírus digitais também infectam os computadores com o intuito de fazerem cópias de si mesmo e infectarem outros computadores. Eles podem ser iguais aos líticos, agindo no sistema de bootloader, impedindo que o computador reinicie. Ou podem ser como os lisogênicos, que ficam quietinhos, coletando informações, se multiplicando sem que o usuário saiba. Uma grande diferença dos vírus virtuais para os vírus reais são que os vírus digitais podem ser programáveis para agir em determinadas situações, como, por exemplo, só se manifestar em determinado dia e horário. Enquanto isso, ele só faz cópias de si mesmo sem causar grandes problemas para o usuário. E a nossa aula chegou ao fim. Quero dizer que foi um prazer estar aqui ensinando e espero que tenha aprendido algo novo nessa aula e que ela seja útil para a sua vida em algum momento. Eu sou Luiz Felipe e vou ficando por aqui. Até a próxima aula!